Olá, sejam bem-vindos para mais uma Vacina do Pensamento. Nós hoje temos connosco Marcelo Veras. Marcelo Veras é brasileiro, é psiquiatra, professor de psicanálise e psicanalista. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado este convite. É uma honra poder conversar consigo. Marcelo, comece por fazer a pergunta habitual. O que é que poderá ser para si uma vacina de pensamento? Bom, uma vacina de pensamento eu vejo imediatamente como a incorporação, né, no termo léxico, de uma palavra que antes estava muito mais restrita a um determinado ambiente, que é um ambiente científico, mas eu vou fazer aqui uma pequena confissão. Eu sou casado com uma cientista da Fiocruz e esse termo vacina é um termo que, para mim, ele é cotidiano. Eu ouço as questões da vacina, nesse momento que o mundo é atravessado, digamos assim, por algo que fez dessa palavra vacina o objeto do desejo mundial. Ou seja, assim como houve momentos na história que podemos falar que o ouro era o mais importante, que a pedra filosofal, nós podemos dizer que hoje a humanidade instituiu a vacina como um elemento importante, cobiçado, disputado, negado, desvalorizado por um pensamento mais negacionista por alguns. Ou seja, é impossível falarmos hoje de vacina como falávamos de vacina em 2019, como falávamos em 2018. Né? A vacina tomou uma proporção outra. Então, é um termo que imediatamente eu fico muito feliz que ele seja utilizado como vacinas para o pensamento, porque a vacina ela tem algumas peculiaridades que eu acho muito interessantes. Primeiro, que a vacina ela se serve para criar uma reatividade do corpo e do pensamento do próprio vírus. Ou seja, para se vacinar, é preciso estimular o corpo com a própria presença do vírus. Então, isso significa que uma vacina do pensamento, ela inclui já o pensamento como parte da própria resposta, como parte da solução. Né? Mesmo o pensamento do qual vamos nos defender, do qual vamos querer nos afastar, ele tem que estar incluído, o que significa ouvi-lo, assumi-lo, reconhecê-lo. Bom, na minha prática como psicanalista cotidiana, talvez um dos elementos que eu veja, tanto sendo um psicanalista no consultório, no meu ofício, ou psicanalista nas ruas, porque eu trabalho muito nas ruas. Assim, eu trabalho muito... Nas ruas? Nas ruas? Nas ruas, sim, trabalho. Eu trabalho com estudantes, eu tenho projetos psicanalíticos que já foram ligados às favelas, às comunidades, projetos muito conectados. Uma espécie de psicanálise aplicada? Que seria algo que poderíamos chamar de psicanálise aplicada, mas eu tenho um objetivo com isso que é muito específico do Brasil, que poderíamos falar mais adiante, que é uma pergunta que eu poderia colocar aqui já para si, é que o que acontece que em Salvador, na Bahia, onde eu vivo... Só um segundo, peraí. Pois não? Desculpe, tenho uma cadela que estava aqui a fazer barulho. São os imponderáveis destas coisas do Zoom. Eu adoro. Passa o carro que vende ovo aqui do lado gritando. Acho isso uma maravilha do virtual. A vida é mesmo assim. A vida é mesmo assim. Mas aí é que é bom. São irrupções da realidade na nossa fala que são muito importantes. Mas o que eu lhe dizia é que eu tenho uma pergunta que não tem a ver com psicanálise aplicada necessariamente, mas, ao contrário, como transformar essa psicanálise em psicanálise pura. A pergunta é que como eu posso viver em Salvador, que é talvez a maior cidade negra fora da África no mundo, e não termos psicanalistas negros. Não termos... O que acontece que a cultura psicanalítica num Brasil que tem forte influência, por exemplo, africana, de matiz africano, como aqui na Bahia, ela ainda, a psicanálise, ela se faz num modelo um pouco eurocêntrico, como se o pensamento europeu sobre a psicanálise fosse o único possível.
Interessante. Nunca tinha... E essa é uma pergunta que eu faço, porque talvez seja uma das maneiras de eu te responder sobre vacina do pensamento, seria respondendo a como vamos, então, criar uma vacina a isso. Há uma certa centralidade do modelo psicanalítico no modelo europeu que não vai funcionar muito bem, por exemplo, numa Bahia que tem uma tradição negra, onde algo que é muito mais de um matiz até politeísta do que monoteísta, de pensar os deuses, os orixás, influencia as vidas cotidianas das pessoas. Uhum. E eu vou dar logo um exemplo para que você perceba isso. Como eu já vi inúmeras vezes, o fenômeno do... Eu creio que em português de Portugal se diz assim também, transe. O transe... Sim, usa. O transe dentro do candomblé ser visto como uma histeria freudiana. Claro. E eu acho isso de um sem sentido completo. Então, eu gosto da ideia de me vacinar contra a ideia de que a psicanálise ela tenha que ser vista dentro de um único modelo, um modelo que foi concebido, por exemplo, como todos sabemos, numa Viena fin de siècle, no momento em que teríamos talvez um mundo muito vitoriano, freudiano, onde toda a lógica da segregação freudiana se baseava, por exemplo, sobre a conectividade com os judeus, como aquilo que deveria ser evitado. Eu acho que não a gente não poderia pensar muito, é aí que eu falo da vacina, que a segregação, por exemplo, que temos no racismo no Brasil, se equivale à segregação de um judeu. É um exemplo. Eu não poderia pensar, por exemplo, que a lógica que coloca uma certa moralidade como superior freudiano no início dos anos do século XIX para XX, seja a mesma coisa que pensar isso num Brasil completamente com outra cultura. Miscigenado, Então, sim. É nesse sentido que eu falo que eu sou um Então, como é que psicanalista que podíamos... preciso ir para as ruas. Eu Pois. preciso ir para as ruas. Portanto, e de certa maneira, se eu estou a entender, ir para as ruas é uma forma de vacinar contra esta matriz eurocêntrica. Exatamente. Ok. De não achar que o psicanalista brasileiro, para se formar, tem que comprar uma coleção de Lacan, uma coleção de Freud, ler aquilo tudo e não colocar a orelha para o mundo que está acontecendo no Brasil, com as coisas, com as relações, que são muito diferentes. Eu fiz parte da minha formação como José Martinho, que é um amigo que temos em comum em Paris. Então, toda a minha formação inicial de psicanálise e mesmo de psiquiatria foi nos anos 80 para 90 em Paris. E quando eu cheguei, mais ou menos em 1994, eu voltei para o Brasil depois de uma longa temporada. Minhas filhas estudavam em colégios franceses, minha esposa era cientista do Instituto Pasteur. Tínhamos uma vida, então, completamente ordenada no mundo da muito vacina. eurocêntrico. Pasteur da vacina, exatamente. Esse era o meu ambiente parisiense, que foi muito importante, foi fundamental para eu fazer, por exemplo, uma boa análise lacaniana, que me formou muito, uma psicanálise que eu me submeti, que me submeto mesmo tendo voltado ao Brasil, mas no começo não foi fácil, porque eu via que eu tinha em mim o espírito de tentar importar algo que não dava muito certo. Eu percebo. E eu tentava, então, como o alfaiate, que queria colocar a roupa a todo custo num corpo, e se não dava certo, a culpa era do corpo, não era do terno dele, que estava muito bonito. Me custou um tempo de decepção, de desencanto com a minha arrogância de achar que o meu saber constituído da psicanálise era o suficiente. Foi preciso uma certa humildade, que não vem facilmente, de reconhecer que não, que eu precisava me vacinar daquilo, eu precisava me defender dessa ideia, o que, obviamente, é uma expressão que se usa no Brasil, não sei se se usa aí no Porto, é jogar fora o bebê junto com a água do banho. Sim.
Eu não queria jogar fora o bebê junto com a água do banho, mas Sabe, visivelmente precisava fazer isso. sim, sabe, já agora que falou nisso, essa é uma expressão, e uma vez ouvi uma explicação dessa expressão, não sei se conhece de onde é que vem essa expressão, deitar fora o bebê com a água do banho. Eu aprendi, eu não sei se é verdade ou não, mas no tempo, no século XIX, toda a família tomava banho na mesma tina, não é? Então primeiro tomava o pai, o mineiro, depois a seguir tinham os filhos, depois tinham as mulheres e no fim ia a criança. E às vezes havia o risco de se deitar água fora com a criança também, estava tão sujo. Eu não sei se é verdade ou não, mas agora fiz aqui. Mas tem algo que é muito, muito interessante nessa construção que você faz e que eu acho que aí é extremamente lacaniano, é que há que se tomar muito cuidado com os restos, com aquilo que não se lava e aquilo que fica, que mesmo lavando tem que ficar. Certo. Mas agora, portanto, isso é muito interessante, que isto também o aproxima, de certa maneira, da antropologia. Bom. A partir do momento em que vai para a rua, a partir do momento em que vai ouvir o que é que as pessoas da rua têm para dizer, vai estudar o candomblé, portanto, leva à psicanálise, portanto, o Marcelo vai ouvir os outros, o que é que trouxe? Como é que a sua psicanálise se transformou? Como é que se vacinou? Agora estou curioso. O que é que trouxe da rua? O que eu trouxe da rua? Primeiro, uma desconstrução que o próprio Jacques Lacan, nos últimos anos, né, da elaboração teórica dele, já vinha fazendo, me trouxe a ideia de que é necessário pensar uma psicanálise além do Édipo, mais além do Édipo, mais além dessa forma constituída dessa família, pai, mãe, filho, o pai como talvez Lacan, quando ele tenha concebido o nome do pai, sim. Inicialmente é claro que esse nome do pai era um nome herdeiro de Totem Tabu, desse pai totêmico. Mas mais a gente avança no ensino de Lacan, a gente percebe que Lacan foi abrindo mão desse pai da horda, e foi pensando o pai no sentido de uma pluralização dos nomes do pai, que eu acho muito curioso isso, que essa pluralização nos anos 70 já estava bastante consolidada na transmissão lacaniana, e, curiosamente, quando a gente lê um livro como O Antiédipo, de Deleuze-Guattari, temos a impressão que essa crítica que era feita, a ideia que me passa é que o Antiédipo critica um Lacan que já não estava mais naquele ponto nos anos 70. É como se eles estivessem criticando um Lacan dos anos 60, 50, quando Lacan já tinha, por exemplo, enunciado um além do pai. Ele tinha anunciado isso de uma maneira, por exemplo, bastante interessante, que foi quando ele diz que o outro, esse pai que ordena tudo, não existe. Ele é barrado, ou seja, há uma falha ali, e que o que se transmite é muito menos a lei do pai do que os pecados do pai, que é onde situa o gozo. Ou seja, o pai, é por isso que aí, novamente, a metáfora da tina com a água, eu acho ela perfeita. O pai, ele transmite mais pelos restos do banquete totêmico do que pela comida em si. E é desses restos que eu acredito que nós temos que, no mundo atual, no mundo contemporâneo, tratar de saber ler, de saber ouvir, de que modo esses restos estão na cultura e de que modo isso faz sintoma para o sujeito. Uma coisa é se fazer sintoma pela castração, pela lei do pai, o modo como isso era colocado de uma maneira e muito apropriada para a época, por exemplo, no modo como se construía a neurose nos casos clínicos de Freud, mas não podemos dizer que temos histéricas como antigamente. Onde foram parar, como diz uma amiga minha, Márcia Rosa, uma psicanalista da universidade também aqui, de Minas, onde foram parar as histéricas de antigamente? Elas não é mais isso que aparece na nossa clínica. Claro. Existe algo na conexão com o feminino, com a recusa ao pai, que é bastante distinta.
E é isso que eu acho que é esse trabalho. Eu posso dizer do seguinte: a minha vacina na psicanálise veio a partir também de encontrar uma resposta a questões que a psicanálise inicialmente freudiana não me respondia. Conversávamos há pouco, antes de começar essa emissão, que há amigos seus que são pessoas de forte influência freudiana estrita, que não gostam lá muito de Lacan, não. Lacan é um negócio meio bizarro, meio longe. Perfeito, eu entendo. Mas isso, para mim, eu já estava, digamos, contaminado. Isso já não dava mais para mim na minha vida. Houve um momento que eu não conseguia equacionar as coisas que me viam nessa lógica edipiana, nem para a minha própria análise, nem para o meu próprio Édipo, nem para mim isso estava funcionando mais. Eu senti que eu tinha, na minha subjetividade, um impasse na minha análise, que eu precisava ir além do meu pai. Sim. E não era ir além no sentido de Dostoiévski, eu não precisava matar o pai. Uhum. Não se tratava de matá-lo. Ir além não é um parricídio. Essa também é uma grande diferença. Ir além do pai é, por exemplo, pensar o que significa Freud ter colocado o feminino como um continente negro. Sim, que é uma excelente pergunta. Para mim, exatamente, para mim, não se trata de um continente negro, como era para Freud, mas de um continente opaco. É completamente diferente pensar na opacidade do que pensar no negro. O negro dá a ideia, até um pouco iluminista, de que algo pode iluminar o negro. O opaco é aquilo que resiste às estruturas de saber. Ou seja, o opaco é aquilo que vai fazer com que jamais tenhamos um certo saber sobre o feminino, porque ali onde temos um saber sobre o feminino, é um feminino correlato ao falo, à palavra, à possibilidade de leitura do feminino. Mas a mulher tem que ir mais além. O feminino, a loucura tem que ir mais além. Eu trabalho muito com a loucura, eu sou psiquiatra, e a minha porta de entrada para a psicanálise não foi as histéricas, foi a loucura. Eu fui diretor de hospital psiquiátrico por 7 anos aqui na Bahia e, por exemplo, o meu primeiro livro, que teve um certo sucesso no Brasil, que virou um filme, depois um documentário que ganhou alguns prêmios, se chama A Loucura Entre Nós. E é muito interessante, porque finalmente eu encontro um psicanalista que não seja, perdão, um interlocutor que não seja do Brasil, que é você, que eu posso explicar que a loucura entre nós não que significa apenas a loucura entre nós, eu, você e o meu vizinho. A loucura entre nós significa a loucura dentro dos nós que Lacan propõe para a loucura de real, simbólico, imaginário e que ele vai chamar de nó borromeano. Então, é um título interessante, porque é um título que permite que eu trabalhe a loucura entre nós, no mundo. A loucura não tem que ficar nos asilos, segregada, ela pode estar banalmente entre nós, mas, ao mesmo tempo, para que ela esteja entre nós, é preciso que ela seja enodada, se faça ou não entre real, simbólico e imaginário. Quando esse nó não é feito, o louco se perde no mundo. Então, a orientação, por exemplo, para a loucura é saber como uma pessoa, sem o pai, sem a lei do pai, sem o dispositivo da razão, é capaz de ser louco no mundo e andar no mundo e viver. A ideia antiga da loucura era o dispositivo de Descartes, por exemplo, né? Era de que para andar no mundo apenas a razão resolve. E se estivermos no domínio da desrazão, da não-razão, não teremos a bússola para andar no mundo. Já Foucault falava um pouco do que seria a desrazão, mas, para mim, para além da questão da desrazão, é mostrar que não se trata somente de pensar que é possível viver além da razão. É possível viver além da razão se esse sujeito que pode prescindir da razão, encontra outros dispositivos com a letra, com a arte, com o corpo, para se colocar no mundo. Qual é o grande exemplo lacaniano de uma pessoa que não precisou da razão para colocar
colocar-se no mundo de uma maneira exemplar, James Joyce. James Joyce, por exemplo, em Finnegan's Wake, sabemos que não vamos conseguir ler apenas com a bússola da razão. Eu não vou ousar, eu tenho muita humildade, eu não vou ousar falar aqui de Pessoa. Para isso, nós temos o José Martim que vai falar. Humildemente, não me peça para responder sobre Pessoa, eu já li muito sobre o Interessado, mas eu poderia falar um pouco de Clarice Lispector, por exemplo, que é uma escritora brasileira, e James Joyce e outros. Isso é tudo para mostrar, então, que a vacina do pensamento, para mim, seria pensar o pensamento para além do pensamento, que para além dessa razão, e pensar que não é apenas a racionalidade, não é apenas o saber positivo que nos permite atravessar a rua, comprar o pão, admirar uma obra de arte, ter uma família, viver essa vida muito bem. Eu estou a ouvi-lo falar e estou aqui a fazer uma série de ligações. Eu estou absolutamente fascinado com a forma como está a pegar na questão, porque nunca tinha tido alguém que falasse de uma forma tão desenvolvida sobre este assunto. E estava aqui a fazer ligações, por exemplo, a crítica da razão negra do Mbembe. Estava aqui a lembrar-me também do último livro que eu li, de Boaventura Sousa Santos, em que ele recentemente escreveu um livro chamado O Paraíso Começa Agora, e como sabe, o Boaventura dá muita importância àquilo que ele chama as epistemologias do Sul, nomeadamente outros saberes que vão muito para lá do negro, do norte global. Eu estava aqui a ouvi-lo e estava eu próprio a fazer conexões com os autores que eu tenho lido e as reflexões que eu tenho feito, claro, e a pergunta que imediatamente me ocorre então, que vacinas, porque isso também é uma das perguntas que eu costumo fazer às pessoas que eu entrevisto, dentro agora do pensamento contemporâneo, quais são os autores que o estão a vacinar, entre aspas? Que autores é que está a ler que estão a contribuir também para essa reflexão? Porque, como é óbvio, isto é uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos, é entrar numa conversa académica, portanto, isto é uma conversa, a academia é uma conversa, e portanto nós vamos contaminando uns aos outros e vamos ouvindo o que os outros têm a dizer e vamos refletindo sobre aquilo que os outros vão dizendo e contribuímos para esta conversa. Eu gosto de pensar as coisas desta maneira. E, portanto, tendo este também um lado pedagógico, esta conversa, naturalmente que a pergunta que me ocorre é que autores é que sugere, o que é que está a ler agora que está a ser realmente impactante, que o está a vacinar? Passo-lhe a palavra. Muito bem, existem alguns autores que estão ganhando um protagonismo na cena mundial, eu digo mundial no momento atual. Para mim, um deles, você acabou de citar, Achille Mbembe. Me parece que ele tem conseguido atravessar um certo mundo e falado para o outro. A grande questão seria essa. Eu costumo dizer que a psicanálise tem que nos ensinar que o importante não é falar, é conseguir que o outro nos escute. Senão a gente fica falando e não fala de uma maneira que o outro escute. Tem um autor que ainda não teve a devida análise globalmente. Na Bahia, isso eu tenho acompanhado muito, como digamos, a Bahia, eu gosto muito de pensar como um território de identidades. Essa questão de território, nós temos um dos maiores intelectuais brasileiros negros, sem dúvidas, que é um geógrafo chamado Milton Santos, que Boaventura, por exemplo, gosta muito e lê bastante. Milton Santos é talvez uma das maiores referências negras da Bahia, embora tenha formado também na Sorbonne, e que traz essa noção dos territórios de identidade, de reconhecimento. Há um leitor, então, há um escritor que ainda é preciso ser analisado, ouvido, lido mais globalmente, na Bahia já está, que é Frantz Fanon. Okay. Por que Frantz Fanon? Frantz Fanon, que escreveu Pele Branca, Máscaras Negras, mas que escreveu vários outros livros, foi fortemente apoiado por Sartre,
inclusive sem Sartre, no final da vida, provavelmente ele não teria condição de ter concluído, porque ele morreu muito jovem, ele teve uma leucemia, era um médico, ele morreu deixando muito pouco, assim, muitos trabalhos ainda que não estavam concluídos, mas Frantz Fanon, ele conseguia pensar a questão do racismo, da cultura, interpretando a própria psicanálise. Ele leu Lacan, embora ele não tenha lido o último Lacan. Então, muitas vezes eu encontro com amigos que leem Fanon e falam, mas Fanon foi contra Lacan. E eu tenho vontade de dizer, com certeza, que eu também seria, porque ele morreu num ponto que ele não pegou o Lacan dos últimos anos, ele morreu antes. Se ele ele pôde se restringir a um determinado momento lacaniano. Mas Frantz Fanon, eu acho que ele teria que ser relido, e mais amplamente, pelos europeus. Que na Bahia se leia Frantz Fanon, claro que vai se ler. É um psicanalista negro que vai. Mas é curioso como, fora alguns que se preocupam na França, como Toby Nathan, alguns que se preocupam com a etnopsiquiatria, mas a impressão que me dá ainda, eu digo isso, eles não gostam, meus amigos portugueses e franceses. Devereux foi um autor que me marcou muito, eu lembro bem, Devereux foi um autor que eu li com prazer. O Toby Nathan... Não, estava a falar de Devereux. Sim. Devereux gostei muito de ler. Devereux. Me interessei muito por etnopsiquiatria e li uma série de livros e fiquei muito fascinado com alguns autores. Mas desculpe, eu não queria interromper. Não, mas é exatamente. Alguns amigos meus europeus não gostam muito quando eu digo o seguinte: é preciso que a etnopsiquiatria ou etnopsicanálise não seja irmos ao museu de história natural para ver coisas diferentes. Enquanto parecer que a etnopsiquiatria... Olha, vamos ver algo bem exótico. Nós aqui do nosso museu, vamos ver alguma coisa muito diferente e acharmos aquilo lindo. A gente não está tocando na ferida. Nós não estamos nos vacinando. Nós estamos adoecendo. Nós estamos adoecendo porque a gente está perpetuando um modo de pensar. Estamos a exotizar, precisamente, e não é nada disso que se pretende. Desexotizar, isso tem que ser pensado na prática banal. Quem eu leio atualmente, né? Frantz Fanon, eu releio, eu tenho alunos, a gente conversa muito sobre as questões do racismo, mas tem surgido no Brasil e no mundo a possibilidade de ler bons autores negros que eles são os protagonistas de contar as histórias deles. Então, hoje em dia, eu não tenho... Quem mais eu leio, já que você está me perguntando? Eu gosto de ler mulheres negras que estão tendo um protagonismo. Eu vou dar um exemplo. Existe uma antilhana que agora é professora em Harvard, chamada Jamaica Kincaid. Eu gosto de ler a Jamaica Kincaid. No Brasil, nós temos Conceição Evaristo, são vários nomes de mulheres que estão podendo falar. É um tema que é extremamente ambíguo, porque ele foi um pouco deturpado por um certo arrobo identitarista, e que aí eu conheço muitos amigos que não gostam mais dele, porque isso ficou um certo restringido a uma certa política que é muito comum no meio intelectual acadêmico, que é o lugar de fala. Só eu posso falar do meu lugar de fala, você não pode falar. Eu não posso falar de racismo porque eu sou branco, por exemplo. Isso é algo que eu costumo dizer que é algo que vai acontecer, mas que não pode calar os brancos. Isso pode, obviamente, fazer com que haja um lugar especial, por exemplo, da fala negra, que eu nunca vou poder falar, e eu reconheço isso, mas isso não quer dizer que eu não possa falar e que eu não vá falar. Ninguém vai me tirar o direito de falar o que eu quero falar. Tal e qual, precisamente. E você está a tocar, e o Marcelo está a tocar num ponto absolutamente central, ainda agora houve esta polémica por causa da tradução da mulher negra, não é? Pronto, aquela tradução na Holanda, se podia traduzir, se não podia traduzir, precisamente porque não era negra, porque não tinha vivido.
eu próprio, em Portugal, tenho deparado várias vezes com esse problema, que eu não posso falar, quer dizer, isso é um problema, porque nos está a calar e nós queremos falar, e eu percebo isso muito bem. Esse lugar da fala, ainda por cima a minha formação em antropologia, e portanto é um problema com o qual nos deparamos, e eu concordo plenamente consigo, nós não nos podemos calar, e não me vai tirar a fala, não é? Mas sabendo que vamos falar e que somos incompetentes para falar de um determinado lugar. Eu não tenho competência para falar, mas eu tenho competência para fazê-los falar. Por exemplo, no programa, eu tenho um programa na Universidade Federal da Bahia, que eu sou o coordenador, eu criei, que é um programa de saúde mental que tenta pensar um pouco as questões da universidade pública em Salvador. Essa universidade, que é a Universidade Federal da Bahia, são mais ou menos 50 mil pessoas. É uma universidade pública que, com as políticas, por exemplo, que começaram na era Lula, é uma universidade que teve um forte avanço na inclusão, na política inclusiva de populações segregadas que não tinham acesso à universidade, as negras, indígenas, quilombolas, e que houve um momento que, finalmente, essa população começou a ter mais acesso ao ambiente acadêmico, graças à política de cotas. Essa política de cotas ela é fundamental no Brasil e extremamente combatida por alguns que acham que ela não deveria existir. Bom, eu sou extremamente favorável à política de cotas na Bahia, no momento em que tem, até mesmo porque você iniciou a sua fala me apresentando como médico. Eu me formei no início dos anos 80, aqui em Salvador, na Bahia. Como eu já falei, uma das cidades com mais população negra fora da África, um contingente negro enorme. Havia pouquíssimos médicos negros. Pouquíssimos. Eram todos brancos, de uma certa elite branca que conseguia ter acesso às escolas, como eu tive, e pude estudar e me preparar para a universidade. Uma das coisas que mais eu gosto quando hoje me convidam para dar aula na Faculdade de Medicina aqui na Bahia é ver o empretecimento dessa universidade. É perceber desse empretecimento, ver um bocado de uma juventude negra, parda, quilombola, que não tinha acesso, e hoje em dia estão virando médicos. E isso eu acho que é formidável. Ou seja, há todo um espaço. Voltamos, eu acho que todo momento a gente está voltando à questão da tina. Se a gente jogar fora o bebê junto com a água do banho. É claro que há questões importantes que precisam candentes para a gente pensar o mundo atual e que é outro, esse mundo que pode ser mais inclusivo, mas o que nós percebemos é que é fundamental a vacina para que possamos, Diniz, continuar falando no momento em que houve um grande avanço dessa população que teve acesso e promove atualmente uma certa transformação social. E o que aconteceu? Isso gerou uma doença gravíssima, que é um totalitarismo de extrema-direita, xenófobo, racista, misógino, homofóbico, que, por um lado, aumentou muito também, principalmente a partir do momento que tivemos uma pessoa que deveria ser uma liderança, mas que não é no Brasil, mas que representa valores que são o avesso do iluminismo e que confundem o opaco com o obscurantismo. Claro. Ou seja, o Brasil, que abria espaço para o opaco, para o enigma, agora se tornou um país obscurantista. Um país que traz falsas ciências, que continua propondo ainda falsas teorias para lidar com a vacina, para lidar com o vírus e por aí vai. Ou seja, a minha grande pergunta atual, Diniz, não é muito mais a minha vacina. É como vacinar do negacionismo e do obscurantismo os brasileiros, que é aproximadamente 20%, que é muito, e que ainda continuam reiterando práticas. E é muito difícil vaciná-los. Eles não querem ser vacinados, eles não querem usar máscara. E quando eu falo isso, é metaforicamente. Eles não são vacinados no pensamento, não usam máscaras no pensamento e, obviamente, nunca vão ouvir o outro.
Mas não é só aí. Esse é o grande problema brasileiro. E nos Estados Unidos, como sabe também, quer dizer, é assustador o que aconteceu também nos Estados Unidos, não é? Com a era Trump, não é? E com o que está a acontecer neste momento. E repare, aliás, um dos motivos que me fez fazer este programa foi também a pensar nisso tudo. Se for ler o único texto que eu coloquei na minha página, é precisamente de checkmate à intolerância. Isso tem a ver com o facto de eu ser jogador de xadrez e, portanto, tenho uma certa tendência de trazer metáforas do xadrez para... Aliás, a minha tese curiosamente chamava-se Jogar de Negras. Em que eu Bom, temos que lê-la aqui no Brasil. A minha tese chamava-se Jogar de Negras, em que eu falo precisamente desta ideia de assumir o lugar das negras para lutar contra o poder das brancas. Eu não sei se tem noção, mas as negras têm uma grande desvantagem também no xadrez. A vantagem é cerca de 10%, ok? Porque as brancas abrem o jogo. E já agora ficar a saber uma coisa, esta ideia das brancas abrir o jogo é uma coisa que aparece no século XIX. Anteriormente não se fazia isto. Portanto, é uma coisa eu não sabia. Claramente colonialista. Portanto, porque é que as brancas têm que abrir o jogo? Isto dá-lhe uma vantagem, estatisticamente 10%. Tem um lance a mais, ou tem meio lance a mais. E depois há aqui todo um lado ideológico, que é as brancas atacam, as negras defendem. E, portanto, há todo eu tenho trabalhado essa questão do xadrez, a questão ideológica, porque o xadrez, sendo um jogo que foi feito por seres humanos, também absorve as dinâmicas do mundo em que está envolvido e foi-se transformando. Já agora, por exemplo, desculpa eu estar a falar sobre isto, mas eu fico entusiasmado quando falo de xadrez. Mas eu achei fascinante. Pronto. Eu, por exemplo, a dama, a rainha, nós xadrezistas chamamos dama, não existia no xadrez oriental, é uma invenção europeia. Transformou-se, primeiro mudou de sexo e depois adquiriu poder. Há um trabalho de uma estudiosa norte-americana chamada Marilyn Yalom, que ficou fascinadíssima quando descobriu esta transformação e escreveu uma história sobre The Chess Queen, a History, em que ela considera que a dama é o ícone do poder feminino, ou seja, porque a dama conseguiu assimilar uma série de dinâmicas que estavam acontecendo na Europa medieval, no século XII, XIII e XIV, em que as mulheres começaram a ter mais poder, o culto da Virgem Maria, o culto mariano, o próprio amor cortês, tudo isso deu poder à mulher, e isso foi transportado para o tabuleiro. Mas o poder continua a ser do pai, simbólico, é dar checkmate ao pai. Portanto, continua a ser aqui. Portanto, o xadrez ainda continua a espelhar a sociedade patriarcal em que nós vivemos, apesar de já ter uma dama toda poderosa. Ok, eu faço este tipo de ligações, tenho escrito sobre isto, pronto. E na minha tese de doutoramento eu trabalhei esta questão chamando a atenção para uma série de artistas que foram buscar as estratégias daquilo que se chama o primitivismo na arte para atacar a arte das brancas. Por isso é que eu disse que eles jogaram de negras. Pronto. Basicamente é esta a síntese do trabalho. Mas eu vou me permitir fazer um adendo, que eu gostei muito disso, que eu nunca tinha parado para pensar, é que eu acho que você trouxe o que é a necessidade que nós temos de uma democracia. Tudo bem, a história produziu as peças brancas e as peças negras. Isso está na história, e não vamos apagar a história. Não se trata de apagá-la. Mas o que a gente pode fazer é dar a um jogador branco, negro, indígena, o que quer que ele seja, a possibilidade, no sorteio dos dados, de ocupar esse lugar. Tal e qual. E isso é que eu acho que é fundamental. Tal e Ou qual. seja, é permitir que, tudo bem, esse lugar aqui, quem vai ganhar? Mas no jogo vai haver esse aleatório de que oferece essa oportunidade a todos. Ou seja, quando é fundamental que possamos oferecer oportunidades, é porque simplesmente nós não podíamos aferir se temos médicos bons, negros ou não, porque eles simplesmente não existiam. Eles não existiam. Eu sou psiquiatra e fui diretor de um hospital que se chama Juliano Moreira. Okay. E é preciso explicar para vocês aí em Portugal que Juliano Moreira foi um dos mais visionários e espetaculares psiquiatras do Brasil e do mundo. E Juliano Moreira
ele começou numa família baiana e ele era negro. Ele era negro no final, né, do século XIX para o século XX e conseguiu chegar à faculdade de medicina e negro, mas o próprio Juliano Moreira dizia o seguinte: preto e pobre, que boa família baiana vai me aceitar como médico? Só me sobra ou os tuberculosos ou os loucos. Então eu vou me dedicar aos loucos porque ninguém vai me aceitar. E aí ele chegou a trabalhar com Krepin, foi a primeira pessoa praticamente a trazer Freud para o Brasil, porque ele morou muitos anos na Alemanha. Ele foi negro condecorado pelo imperador Hirohito no Japão, para você ter uma ideia onde esse chegou. E uma das histórias mais interessantes que a gente tem na Faculdade de Medicina da Bahia, que é a primeira faculdade de medicina do Brasil, fundado quando a família real exatamente veio ao Brasil, parou em Salvador antes de ir para o Rio e fundou-se aqui, né? Sabemos a Faculdade de Medicina da Bahia, onde eu moro, em Salvador, que é a primeira. E na época que Juliano Moreira, estudante exemplar, excelente monitor dos alunos da Faculdade de Medicina, foi fazer o concurso para virar professor da Faculdade de Medicina, existia um médico chamado Nina Rodrigues, que tinha uma linha muito mais eugenista, uma linha muito mais racista da psiquiatria, e que disse publicamente que o queimadinho, ou seja, aquele negro, não poderia estar à altura de ser professor. Sim. Ora, o que aconteceu foi que a Faculdade de Medicina, os estudantes, gostavam tanto de Juliano Moreira que souberam disso, e no dia do concurso para professor de Juliano Moreira, parou-se a Faculdade de Medicina na Bahia, porque todos os estudantes foram ver o concurso para terem certeza de que ele seria rigorosamente avaliado. Então, a gente pode dizer que foi o primeiro grande movimento para a sustentação feito pelos estudantes ali. Não deixa de ser um movimento estudantil contra uma certa hierarquia racista do pensamento de Nina Rodrigues. Então, uma história muito bonita na Bahia. E ele, obviamente, passou e tirou o primeiro lugar. Que história fascinante, não fazia a menor ideia, uma história genial. A conversa já vai longa, normalmente não costuma durar tanto, mas eu estou a gostar tanto de conferência, estou tão fascinado com uma série de coisas que está a dizer, que também não posso deixar, pronto, já no início falou que, apesar de tudo, a psicanálise continua a ser branca e continua a ser muito eurocêntrica, não é? Portanto, este movimento ainda não está a chegar, ou digo eu, ainda não está a chegar à psicanálise brasileira, os negros ainda não estão a chegar com força, digamos assim. Pergunto eu, não estão? Ainda continuam ainda continua a ser uma coisa muito branca, certo? Sim. Sim, sem dúvida. Pronto. E agora, uma outra pergunta que eu lhe queria fazer, porque falou muito da questão do racismo, falou de uma série de Fanon, do Mbemba, etc., que são autores. É interessante porque isso reverbera, digamos assim, com outros autores, outras pessoas que eu também já aqui entrevistei. Por exemplo, sugiro que vá haver a conversa com Miguel Valde Almeida, que ele também, que é antropólogo, e também falou bastante desses autores e deu uma série de sugestões relacionados com esses autores que referiu. Uma pergunta, e Viveiros de Castro? É influente? Tem sido influente para si? Agora fiquei curioso. Sim, um antropólogo também muito importante, o Eduardo Viveiros de Castro, no Brasil. Viveiros de Castro, ele é fundamental, ele faz parte exatamente desse acesso que podemos ter. Inclusive, é muito interessante, que nós podemos contar, há mais ou menos 8 anos, não me lembro mais quando, nós tivemos um grande congresso brasileiro de psicanálise, onde Viveiros de Castro foi um convidado, assim, uma peça central no debate com os psicanalistas. Então, isso mostra que, por exemplo, Viveiros de Castro é um nome que hoje faz parte, por exemplo, a meu ver, dos autores que os psicanalistas precisam ler em sua formação. O que eu insisto é exatamente o seguinte, é que
no fundo, os psicanalistas, eles tem dois tipos de psicanalistas. Aqueles que acham que a psicanálise somente será feita a partir dos textos psicanalíticos, e aqueles que entendem algo que o Lacan falava o seguinte: o Lacan dava uma outra orientação. O psicanalista ele precisa estar atento ao horizonte subjetivo de sua época. Aí eu queria explicar o que é o horizonte subjetivo de sua época. Quem é que tem medo do horizonte? O terraplanista, porque se ele vai assim, ele cai num abismo e os dragões comem. Claro. Para aqueles que acreditam que a Terra não é plana, que a Terra é redonda, não há problema. Quando você vai no horizonte, o que acontece quando você se coloca no horizonte? Eu vejo para frente e vejo para trás. Okay. O horizonte é exatamente aquela linha que vejo o mundo que eu abandono, ao mesmo tempo que eu vejo o mundo que eu estou entrando. Então, estar no horizonte subjetivo da época significa deixar-se interpretar pelo que não é passado. Deixar-se interpretar por pessoas que não estavam inscritas até então no campo do saber. Viveiros de Castro não é a psicanálise que tem que ensinar algo a Viveiros de Castro, ele que tem que nos ensinar. Não tem psicanalista mais chato do que aquele psicanalista que quer interpretar a obra de arte. A obra de arte que tem que interpretar os psicanalistas. Fascinante, porque é isso que eu digo. É isso que eu digo. Nós precisamos ser interpretados pelo mundo. Eu digo isso. Então, os psicanalistas ficam parados, não é para isso. Aliás, eu digo, é usar a arte para pensar Freud. eu digo isso. É a arte que tem que nos ensinar, nos dividir. Então, por exemplo, talvez o mais fascinante do saber psicanalítico é que ele tem que ser um saber que se saiba dividir, e não que ele fique encastelado dentro dos seus livros de um saber, repetindo aquelas mesmas coisas, e o mundo acontecendo lá fora. Por mais que exista algo parecido, uma certa lógica, que faz que a gente pense que o aumento da segregação, que agora está acontecendo nos Estados Unidos com os asiáticos, que estão sendo agora chacinados, por mais que exista uma pequena lógica da segregação, que vai passar por judeus, por mulheres, por homossexuais, a comunidade LGBT, pelos loucos, as crianças, por tudo isso, mas tem algo que me preocupa muito, é quando se faz um discurso da segregação e se coloca todas as segregações dentro da mesma panela. Cada segregação tem algo de individual, senão a gente segrega a segregação. Na hora que a gente coloca que tudo é a mesma segregação, a gente também está segregando a segregação. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que estamos bem adiantados, mas eu era da comissão de técnica da reforma psiquiátrica aqui na Bahia. Eu fui presidente dessa comissão no momento em que existiam leis para inclusão no mercado de trabalho dos loucos. Eu vou chamar de louco porque eu tenho muito carinho por essa palavra, louco, porque eu sou meio louco também, então é uma palavra que me bota próximo deles, assim, sabendo que eles têm uma loucura que é deles e que eles sofrem muito com isso, né? Eu não vou dizer que eu sou um louco, beleza, não tem louco que sofre muito. Uau. Mas o que acontece? Eu fui ver um exemplo que tinha uma grande cadeia de supermercados aqui na Bahia, que, para cumprir a questão de cotas com portadores, na época se chamava de portadores, hoje não se chama mais, porque portador da ideia que você tem uma deficiência, chega em casa, você tira a deficiência. Ninguém porta a deficiência, a pessoa é aquela deficiência. Então, é um nome que não se usa mais. Então, das pessoas com dificuldades, tinha uma lei que exigia que as empresas contratassem. Aí eu fui numa cadeia de supermercados que todos os empacotadores, se dizem em português daí também, né? Empacotador, colocar os pacotes, os sacos no mercado. Sim, penso que sim, que é assim que se chama, sim. Sim, chama-se aí também. Então, eram todos surdos. Todos surdos. E aí eu dizia o seguinte, eles cumpriram a lei de cotas, mas não cumpriram o objetivo que era evitar a segregação. Porque eles colocaram assim, todos, eles viraram os empacotadores surdos. Então, acaba que eles repetiram a segregação dentro da lei da dessegregação. É esse que é o cuidado que a gente tem que ter,
e que na lei de cotas, eu insisto muito, por exemplo, na Bahia, é que ela precisa, a lei de cotas é para valorizar a diversidade. E diversidade não significa homogeneizar o tratamento das segregações. E isso a gente aprende com você, com viveiros, com as pessoas que estão no território também. Marcelo, é o que eu digo, eu estou fascinado, porque o que você está a dizer tem tudo a ver com aquilo que eu penso e tem tudo a ver com aquilo que me fez fazer isto. Por exemplo, há pouco, quando falo Lacan, do meu ponto de vista, o Freud também fez esse lado, porque se nós formos ver a obra do Freud, o Freud também tem o mal-estar da civilização, tem psicologia do social, tem o tótem e tabu, tem o Moisés e o monoteísmo, portanto o Freud também é toda uma teoria geral da ação humana, vai muito para lá. Aliás, as primeiras obras é sobre o sonho, é sobre a psicopatologia da vida cotidiana, é sobre os xistos, o humor. Portanto, o Freud tem uma teoria geral da ação humana que vai muito para lá. Aliás, tem aquele famoso texto que vai ao encontro, como o Marcelo está a dizer, de 1926, a questão da análise leiga. O Freud diz precisamente quem quer ser psicanalista tem que saber de literatura, de mitologia, de antropologia. Portanto, não tem nada que ser médico, isto não interessa nada. Quer dizer, conhece essa história, portanto, conhece esse texto naturalmente, é óbvio. Pronto, e portanto, isso que está a dizer, eu partilho completamente. Depois também fiquei muito fascinado com o facto de ir buscar uma série de autores, sendo eu antropólogo, como deve imaginar, trouxe para aqui uma série de pessoas, o Fanon, agora o Viveiros de Castro, etc., portanto, que me fascinaram imenso. Portanto, mais uma vez, temos aqui afinidades. E depois, agora que fala sobre isso, da questão da segregação, pronto, uma das razões que me fez fazer este site e este programa foi precisamente contribuir para a diversidade, para a variedade, pelo pluralismo, trazer perspectivas muito diferentes. Eu estou a alargar muito, estou a dizer, trazer pessoas de muitas áreas. Há aqui, por exemplo, há conversas que vão surpreender algumas pessoas, mas eu quero trazer precisamente a diversidade, que é isso que faz sentido. Trazer a diversidade, porque é isso que faz sentido. Desde que joguem dentro das regras, atenção, isso para mim é muito importante, desde que joguem dentro das regras, voltando à metáfora do xadrez, ok? E desde que joguem, portanto, joguem dentro das regras, mas depois cada um joga o seu jogo e a sua abertura e a sua defesa, tudo bem. E já agora deixa-me só acrescentar aqui mais uma coisa que também se calhar o vai surpreender, e tem mais uma vez a ver com o xadrez. No final dos anos 90, princípio do século XXI, surgiu uma variante de xadrez que eu acho absolutamente fascinante, que se chama xadrez 960. O que é que isto significa? Significa que, em vez de ter a posição inicial, não sei se conhece, não sei se joga xadrez, sabe? Conhece, pronto. Já joguei bastante. Pronto, então conhece a posição inicial, tem as torres, os cavalos, os bispos, o rei e a dama, ok? O xadrez 960 tem 960 possibilidades diferentes de dispor estas peças. Isto é absolutamente fascinante, porque deixamos de ter apenas um olhar, que é aquele olhar histórico, e passamos a ter 960 possibilidades de jogar o jogo. E eu acho que isto está a espelhar a diversidade. Eu adoro jogar xadrez 960, porque pode jogar, por exemplo, com uma torre, dois bispos, dois cavalos, uma dama, um rei e outra torre. Quer dizer, tem 960 possibilidades de dispor aleatoriamente estas peças. É o computador que decide. Só há duas condições. O rei tem que estar entre as duas torres para poder haver roque na mesma, e tem que ter um bispo de casas brancas e um bispo de casas negras. Mesmo assim, há 960. Pronto. E eu acho isto muito interessante, porque isto mostra como o mundo se enriqueceu. Porque, como deve imaginar, a partir do momento em que se começa com uma variante destas, todas as narrativas vão à vida. Todas aquelas aberturas que nós tínhamos inicialmente para começar o jogo desaparecem. Nós temos que começar a partir daquela posição concreta e criar aquela narrativa a partir daquela posição. Percebe aqui a metáfora? Isto muda tudo. Ou seja, aquelas histórias, as grandes narrativas que nós temos no xadrez, que é a abertura espanhola, siciliana, francesa, isso vai toda a vida. É fascinante. Eu acho isto fascinante. Isto está a espelhar as epistemologias do Sul. Isto sou eu a pensar. Percebe? Acho que há aqui claramente um paralelismo.
Mas tem um ponto que eu achei fascinante e eu vou já correndo tentar entender um pouco, fazer uma pequena confidência. Depois mando os meus textos, se quiser, para vocês. Aos 15 anos, quando eu era um jovem de 15 anos de idade, eu fui o primeiro, eu fui campeão da cidade de Salvador de xadrez. Ai, não fazia ideia. Da adolescência, da minha faixa. E então eu era na época estudante ainda e eu ganhei a medalha, saiu até nos jornais, alguma coisa. Só que aos poucos a vida foi me afastando de duas paixões que eu tenho, que é o xadrez e o piano. Eu também tocava muito piano e a vida vai levando a gente para um lugar. Mas tem um ponto que você falou que eu acho que é fundamental. É o seguinte: o mundo contemporâneo, contemporâneo, a palavra um pouco snob, mas assim, o mundo atual, ele permite muita coisa. Ele permite, por exemplo, o gênero, você tem uma fluidez de gêneros que é muito importante, de modos de ser. Isso significa o seguinte, que houve uma certa queda do rei e que permite que a gente tenha 960 possibilidades diferentes de viver a vida. Mas isso não significa que a gente não vai morrer no final. Claro. Isso não significa que a promessa, é o que eu digo, você pode ter, se alojar no gênero que você quiser, contanto que você sabe que qualquer que seja ele, como diz Lacan, a relação sexual não existe, não haverá uma felicidade sexual. Então, o fato de que você vá fazer essa escolha, tudo bem, é legítima, ou às vezes não é uma escolha, é uma coisa que já está numa base que é até difícil chamar de escolha, mas nós não podemos prometer a ninguém que o fato de alguém ter uma escolha entre 960 pontos, agora eu sou feliz porque eu escolhi. Não. A promessa de infelicidade, da dificuldade, o mal-estar, ele vai continuar existindo. Então, isso é fundamental para deslocar a grande questão de que o mal-estar é um mal-estar apenas da identificação, qualquer que seja, da identidade. O mal-estar na identidade, tudo bem, ele pode ser mais flexível, mas isso não é promessa de felicidade. Por isso que é preciso um passo além para que a gente possa entender realmente como avançar nesse mundo. E esse passo além significa o seguinte, é o que uma psicanálise lacaniana propõe, que não se trata mais de pensar que sexo, que nada disso. Cada um, tudo bem, vamos à teoria de gênero, contando que cada um encontra o seu individualmente e que só para ele. Quando ele encontrar, então, essa posição distinta da do outro, nós podemos dizer que ele encontrou um caminho que aí ele vai poder, é o que a gente chama do mais próximo do final de uma análise. O final de uma análise é quando exatamente é possível uma desidentificação da ideia do coletivo para encontrar a própria verdade do seu ser. Não é tão fácil, é preciso um certo caminho, mas é isso que a gente quer. Olha, acho que é uma belíssima forma de terminar esta conversa que foi fascinante. Eu gostei mesmo muito. Não o conhecia pessoalmente. Ainda por cima não foi fácil conseguirmos arranjar um dia para conversarmos. Foi difícil. Foi sendo adiado. Mas olha, acho que valeu muito a pena. Muito obrigado por esta partilha. Foi fascinante. Vou-lhe pedir depois que me mande algumas referências que deu, se puder ser, para eu acrescentar em sugestões de leitura e que isto seja o princípio de uma boa amizade, porque acho que temos muito para partilhar e para conversar. Eu gostei muito mesmo e agradeço imenso, e agradeço também ao José Martinho que me fez, claro, que nos pôs em conjunto, que nos pôs em contacto. Muito obrigado e um grande abraço. Um grande abraço, muito obrigado pelo convite. A próxima, quando acabar o fim do mundo, quando o mundo desacabar, vai ser aí em Salvador, a gente vai se encontrar. Um abraço. Um abraço.